olha só, você que já fez o seu jantar, que já tomou seu banho, que está aí curtindo com a sua família, nós temos um encontro. Nosso encontro está marcado de segunda a sexta, também às 11 horas da noite. E eu espero você. Veículos passam em alta velocidade no bairro Mário Dedini. Sada no bairro Santa Rita Vencas. Assalto na Vila Resende. E você pode participar através do telefone MSN piracicaba.agora2@hotmail.com 33715773. A partir de agora, as principais notícias da nossa cidade e região. Está no ar Piracicaba Agora. Boa noite, Piracicaba. A partir de agora, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da TV Beira-Rio. E começamos hoje já com a nossa enquete. Boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, Neto, Coloca tudo bem? para nós a enquete aqui, ó. Vamos lá. A enquete de hoje. Você concorda que alunos de universidades públicas devem prestar serviços à população após formados? Tá aí, né? Polêmica dessa vez, né, Mônica? Lembrando que é um projeto de lei, né, Neto? É um projeto de lei do deputado federal, tá aqui o nome dele, Augusto Carvalho, do PPS, do Distrito Federal. A proposta dele é que os formandos, né, após você concluir a faculdade pública, você vai ter que trabalhar durante 2 anos, remunerado, vale a pena Remunerados, lembrar, exato. 2 anos trabalhando, servindo ao Estado. Ou seja, se formou em medicina, você faz, né, o que tem que ser feito. É para suprir realmente a carência em algumas áreas, né? Exatamente. Engenharia, todos os formandos de faculdades públicas terão que trabalhar durante 2 anos prestando serviços ao Estado. Isso é muito interessante, né, Mônica? É interessante justamente com esse objetivo, de suprir a necessidade em algumas áreas, por exemplo, a saúde, né? Saúde. Então, ele vai estar prestando serviços públicos, né? Não vai ser num hospital particular, não. Vai ser na rede pública. E isso que é mais interessante ainda, que vai estar aí preenchendo essas lacunas que a gente tem. Tá aí, você pode participar e dar a sua opinião. Você é estudante, né? Piracicaba, que tem muitos estudantes. Qual que é a sua opinião? Você também dona de casa, qual que é a sua opinião? Isso vai ajudar? É interessante? Porque o que acontece, vale a pena lembrar, que o formando, ele se forma numa faculdade, numa universidade pública, geralmente vai fazer pós-graduação fora do país. Fora do país. Isso é interessante. Só que para nós, né, no caso aqui no estado, não acaba ficando. Ele vai para fora do país. E não volta, né, Não Neto? volta mais, acaba se estabilizando fora e fica lá fora. Então isso é uma forma de trocar, né, de ajudar ao estado. E quem está aqui também é a Fabiana. Fabiana, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa Piracicaba Agora. Boa noite a você, telespectador, que acompanha o programa ao vivo aqui na TV Beira-Rio. Fabiana, o que você acha da enquete? Você concorda? Você acha interessante isso? Se é remunerado, sim, eu concordo com essa proposta, sim. Certo. E as principais notícias do jornalismo Beira-Rio? Bom, vamos ao jornal Beira-Rio desta noite. O ladrão morreu durante assalto ontem no bairro Vila Resende. A POSP realizou hoje um plebiscito popular na Praça José Bonifácio sobre o parcelamento de férias para a categoria a partir de 2012. E o Rio Piracicaba registrou hoje a menor vazão do ano. Às 11 horas e 40 minutos, o nível chegou a 44,60 metros cúbicos por segundo. Fabiana, o normal do rio é bem mais do que isso. A gente já falou sobre isso aqui. No verão, geralmente fica entre 300 e 400 metros cúbicos por segundo. Quando não acontece, a inundação aí ultrapassa 500 metros cúbicos por segundo. O normal é em torno de 300, 350. Isso. Bom, e pela primeira vez a SPPA fará parte de comissões de ética e pesquisa em animais. É um importante avanço, principalmente para entidades que atendem, né, são a favor, né, dos animais. E a SPPA fará parte dessas comissões. E no Jornal do Bairro desta noite, os pedestres se arriscam na travessia do trecho que liga Piracicaba a Rio Claro. E buracos no bairro Vila Fátima têm causado transtornos aos motoristas. E também tem a resposta sobre o corte de árvore no Ibirapuera.
E no programa Nossa Gente de hoje, a Mônica Camolese, que está aqui, né? Ela entrevistou o Edgar Bucler, é isso? Ele é professor da Exalc, ele é engenheiro agrônomo também. Vai falar de uma pesquisa sobre a produção de cana-de-açúcar. Exatamente, a produção, né? A estimativa da produção de cana-de-açúcar para a safra agora de 2011. Então toda essa questão, né, de terra, né, de falta de qualidade na terra, né, falta de cuidados, porque o produtor, né, ele cortou um pouco para reduzir, acabou cortando um pouco o tratamento do solo. Então a gente vai tratar isso. O solo está comprometido, então, está comprometido para a gente conseguir aí uma maior produção. E esse desabastecimento de etanol deve permanecer até 2014. Até 2014. Porque são medidas que levam tempo, né, para a recuperação do solo. Então são essas as notícias do jornalismo a partir das 7 horas da noite. Não percam, com reapresentação às 11h30. Tá certo, Fabiana, muito obrigado. Olha Obrigada. só, daqui a pouco estará presente aqui o deputado Mendes Tami, estará presente aqui o deputado federal, o único representante da nossa região. Ele estará presente aqui nos estúdios da TV Beira-Rio e você pode pensar numa pergunta para ele, né? Pode mandar sua pergunta através do MSN ou telefonar. Eu já tenho uma dúvida, eu vou perguntar para ele o que faz um deputado federal. E ele vai explicar para nós aqui em Piracicabanas o que faz um deputado federal. Isso é muito interessante. Logo depois do nosso intervalo, voltamos já. Combustíveis de qualidade, troca de óleo e um atendimento diferenciado. É só aqui no Alto Posto Brasília, que oferece ainda facilidades na hora de pagar. Aceitamos os cartões Goodcard, Redcard, Visa, Usicred, Ticketcar e Hipercard. Alto Posto Brasília, qualidade e ESSO garantida, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 821, na Vila Resende. A TV Beira-Rio para todo mundo. Você confere nossa programação em qualquer parte do planeta. Acesse o site www.tvbeirario.com.br. O que acontece em Piracicaba, você confere aqui. Já estamos de volta ao vivo diretamente dos estúdios da TV Beira-Rio. Piracicaba agora servindo a toda a região. Mônica, a matéria agora é sobre o lixo. A coisa tá feia lá, hein? Tá feia, lá no bairro Santa Rita Avencas. Nós estávamos passando, os moradores pararam a gente. Pararam a viatura, né? Vocês estavam passando em cobrir uma outra matéria. A gente estava fazendo a matéria que a gente passou ontem, né, das lombadas. E aí o pessoal parou, os moradores, e disseram que o lixo ali, ele não tem calçada mais, Neto, entende? Um lado da rua tem calçada e do outro não tem mais calçada. O lixo se tornou realmente um depósito de lixo aquele local. Olha, vamos acompanhar a matéria da Jéssica, então. Pode soltar. Calçada, onde os moradores podem caminhar com segurança. Do outro, nos deparamos com um verdadeiro depósito de lixo. É o que acontece aqui, no bairro Santa Rita Avencas. O lixo começou a invadir a rua. As cinzas são sinal de que moradores atearam fogo nos materiais que foram deixados aqui. Restos de lixo orgânico, telhas, móveis, tudo pode estar atraindo animais peçonhentos, além de começar a atrapalhar não só a passagem dos pedestres, quanto dos carros. Olha, o que a gente percebe na região ali, que sempre a prefeitura vai lá limpar. Agora, o que acontece são os caminhões que param ali descarregando todo esse entulho, que a gente vê. Pode voltar um pouquinho a imagem, por gentileza? A gente repara ali que são, restos de entulho. Tá vendo, ó? Tem um pouco de tudo, né? Exato, ali. Olha, ali em cima é um sofá, né? E o pessoal já tá para se livrar, né? Acredita até que
o pessoal tá tacando fogo, Neto. Coloca fogo ali, tem os galhos secos de árvore. O fogo é para espantar justamente os insetos. Só que aí onde que os insetos vão? Para as casas, né? Logo à frente tem casas, tem muitas casas. E aí os moradores estão reclamando que as casas estão sendo invadidas por animais peçonhentos. Exatamente, fica perigoso ali até para os automóveis, né? Quer dizer, você não tem calçado, o pedestre vai pelo porque o lixo já não tá mais tá invadindo a rua, né? Ele já tomou todo o acostamento e agora tá na rua também. Tá aí o pessoal da Santa Rita que questionou a gente parou com a viatura, estamos mostrando para vocês aí qual o estado da calçada lá. Vamos falar sobre o Torpedo. Olha, o Torpedo está revolucionando Piracicaba. É uma parceria que a TV Beira Rio fez, uma nova comunicação. Como que funciona? Você vai mandar um torpedo, mande agora o torpedo, prova fazer. Mande agora o torpedo para o número 93359665 com uma palavra. No caso, você coloca guincho. Depois de alguns segundos, volta automaticamente para você pelo menos 3 telefones de guinchos aqui de Piracicaba. No caso, coloca pizzaria, vem o telefone da pizzaria. Se você colocar TV, automaticamente vem toda a programação da TV Beira Rio. E em breve eu conversei com o Paulo estará aqui na sexta-feira, que é a pessoa que elaborou esse torpedo. Ele estará aqui na sexta-feira e ele explicou pra gente assim, se você quer saber sobre Piracicaba agora, você vai digitar a palavra agora. E vai vir toda a programação do Piracicaba agora. O Sala de Estar, quer saber da Verinha? O que está acontecendo no Sala de Estar? Coloca lá, Sala. Vem toda a programação da Sala de Estar. Então pode provar, experimente, mande uma palavra agora e vem em poucos segundos o retorno para você. E quem está aqui é a nossa amiga Aline com a previsão do tempo. Aline, chove hoje, chove amanhã, esfria. Olha, Neto, amanhã o tempo vai continuar como está hoje. Como foi hoje? Vai ficar nublado, nebulosidade variável com pequena chance de chuva. 5% só de possibilidade de chuva, viu? Certo. A mínima é 11 graus e a máxima 24 graus. Tem algumas imagens também de Piracicaba, tá aqui as imagens, ó. Sol, esfriou um pouquinho de ontem para hoje, né? Esfriou um pouquinho, mas o tempo continua seco, né, Neto? Continua seco. A gente vê, a Fabiana falou logo no começo, né, do Piracicaba agora, que hoje foi a vazão mais baixa do rio Piracicaba. O rio que sofre muito com isso, né? Tá precisando chover, né? Tá aí o solzão ardendo, né? Tem um pouco de vento, né? Esse vento ele não traz nuvens, né? Tá ventando, tá meio nublado, mas não chove, né? Exatamente. E nós temos uma resposta aqui. Ontem nós mostramos uma árvore que estava levantando a calçada e estava encostando nos fios de alta tensão. A gente acompanhou, tá aqui a árvore. Até um senhor ligou falando sobre essa árvore, teve um problema na casa dele também. E temos a resposta já. Pode soltar, vamos acompanhar. Entramos em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que afirmou que deve ser feita uma avaliação técnica para concluir se a árvore é passível ou não de corte, e somente por meio de um laudo é possível retirá-la, e ele varia conforme cada caso. A avaliação confere o estado fitossintático e o equilíbrio da árvore de acordo com a lei de arborização. Tá, então, a Samanta que fez essa matéria, né, Samanta? Então, essa resposta vão conseguir dar um jeito naquela árvore, né? Pela Lavínia, né? Certo. Acompanhei a matéria. E a moradora está lá há 27 anos. Então, imagine só. Contato com a Secretaria não do é Meio de Ambiente. hoje que ela passa por essa situação e é complicado mesmo conviver com isso. Por quê? Além das rachaduras na calçada, a rachadura invadiu também a casa da moradora. Então, traz muito transtorno mesmo. E olha, ontem, não sei se você acompanhou, Samanta, o morador ligou aqui, o que aconteceu com ele também foi grave, né? Acabou não aconteceu a poda que deveria ter acontecido, a árvore acabou caindo e ele ainda levou multa. Quer dizer, foi multado porque foi acusado de ter cortado a árvore. Olha a situação, e são muitas árvores em Piracicaba, né, Samanta? Pois é, Neto, quanto a essa questão da multa, a CDM informou que realmente não pode ser feito nem poda, muito menos corte da árvore. Por quê? As pessoas estão sujeitas a multas segundo a lei municipal e também leis federais que regulam conforme a lei de arborização. Então, é muito importante, se o morador está passando por essa situação, entre em contato com a CDEMA para que seja tomada alguma providência. E tem que deixar claro, né, Samanta, se você quer a poda dos galhos ou o corte da árvore. Exatamente, justificar, no caso dessa moradora, o que acontece? Ela disse que até o pneu do carro furou quando ela entrou na garagem de casa. Então, é complicado mesmo, precisa ser resolvido, né? Tá certo. E vamos à enquete de hoje. Coloca a nossa enquete aqui, ó.
Você concorda que alunos de universidades públicas devem prestar serviços à população após formados? Ou seja, se formou em universidade pública, tem que prestar durante o projeto, 2 anos, que não foi aprovado né? ainda, o projeto está... É um projeto de lei. Mas terá que prestar 2 anos remunerados à sociedade. Isso é interessante para você? Tem tela? Vamos acompanhar. Tem tela, Neto. Olha, a Natália está dizendo que sim, eu concordo se for remunerado. O estudo é um direito garantido pela Constituição Federal e sim, é público. Não pode ser cobrado. Já pagamos esses através dos impostos. É obrigação do governo cumprir a lei e fornecer o estudo à população, que não pode pagar afinal. Os alunos não pagam diretamente, mas já pagam através dos impostos. Na minha opinião, a cobrança da faculdade através de um período de trabalho gratuito não passa de um estelionato disfarçado e tem que ser vetado impreterivelmente. Correto. Tem mais tela? Tem mais tela, Neto. Olha, a Bruna está dizendo que ela concorda com toda certeza, pois eles estão cursando totalmente grátis e deveriam ajudar as pessoas que precisam, pois um dia eles precisarão de alguém, eles precisaram e alguém os ajudou. Que horas alguém os ajudou? Sim. Tá ok. Tá aí a população, então, dividida. Tem mais uma? Pode ler. Tem. A Cristina está dizendo que não, só porque a faculdade pública tem que ficar, só porque a faculdade é pública tem que ficar prestando serviços. Tá aí a população dividida. A gente tem enquete nas ruas também, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar. Assalto na Vila Resende acaba em morte. E quem acompanhou foi a Fernanda. Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo bem? E o assalto, você que saiu daqui ontem, foi até a DIG também, esse assalto teve uma reação e acabou em morte, é isso, né? É, Neto, o autor do disparo ainda está sendo investigado, ainda não se sabe. Vamos acompanhar as imagens enquanto a Fernanda fala? Pode soltar as imagens para nós, por favor. Então, aí foi o comércio, né, onde os bandidos invadiram, foram dois homens, né, que entraram. Aí a arma, um dos bandidos foi atingido, né, por um disparo que eles não sabem quem que deu. Quem foi que fez o disparo? Quem foi que fez o disparo e acabou matando esse bandido na hora, na frente do comércio. Então, assim, o que é legal orientar, que foi assim, foi uma saidinha de banco. Mais uma saidinha de banco em Piracicaba, né? Exatamente. Os homens não foram para agir nesse comércio. Eles saíram seguindo um outro comerciante e esse comerciante parou neste local. Correto. Foi quando eles abordaram e anunciaram o assalto. Correto. Quando eles estavam indo embora, que alguém efetuou o disparo e acertou um dos assaltantes que faleceu no local. E o outro? O outro fugiu com o dinheiro. Olha as imagens. Então, esse rapaz de azul, que está com o capacete na cabeça, é exatamente o que morreu. E essa imagem dele é a imagem que é uma imagem de um outro assalto que ele fez. Certo. Então as imagens ali do circuito interno é um outro assalto. É um outro assalto. O que a DIG conseguiu investigar? Que as mesmas pessoas que estavam praticando outra saidinha de banco foram os que cometeram desta vez na tarde de ontem. Correto. Inclusive, o assaltante ele estava com um documento falso. Como que pode ler essa ali? Carteira aí. Está escrito Rodrigo Vieira de Souza. E o nome dele é Oswaldo Lima. Uma carteira falsa. Ele estava com documentos falsos. Tá aí, então esse foi o assalto na Vila Resende. Olha, daqui a pouco o deputado federal Tami estará presente aqui em nossos estúdios, conversando um pouquinho sobre Brasília, sobre Piracicaba, o nosso estado. Olha, ele tem mais de 220 projetos. É bastante projeto, deputado. Daqui a pouco ele estará aqui ao vivo falando sobre isso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Oi, gente, olha só. Eu tenho um convite muito bacana para você. O Sala de Estar selecionará meninas de 15 a 25 anos que queiram participar dos desfiles do programa. Envie um e-mail para saladestar@ig.com.br. Eu espero você. Acompanhe agora um recado dos nossos anunciantes. Eu sou o Marcelo da Vila Flex Colchões e anuncio no Negócio Ideal. O seu retorno aqui é imediato. Vale a pena você conferir. Eu sou Antônio Schiavinato, proprietário de Imóveis São Francisco, anuncio em Negócio Ideal e recomendo a todos. Eu sou Edson, proprietário da Goiocá,
sou anunciante do Eni e recomendo. Eu sou a Juliana da Magestra, eu anuncio no Negócio Ideal e recomendo a você que quer aumentar as suas vendas. Oi gente, eu sou a Sara da Autopeças Aliança e estou aqui para dizer a vocês que eu anuncio no Negócio Ideal na TV Beira-Rio e realmente você pode confiar, fica tranquilo. Negócio Ideal, TV Beira-Rio, nota 10. Negócio Ideal. Ideal para você, Ideal para os seus negócios. A Disque Antenas possui mais de 12 anos de experiência em instalação e venda de antenas para TV. Aqui você ainda encontra câmeras de segurança, aparelhos de telefone, antena e conversores para recepção de TV digital, acessórios para TV e DVD e muito mais. A Disque Antenas também é revendedora autorizada da Sky High Definition, a TV por assinatura em alta definição. As melhores marcas e o melhor atendimento estão na Disque Antenas, Avenida Rui Barbosa 313, na Vila Resende. Fones 34210766 e 34131008. Disque Antenas, sintonizando o futuro. Já estamos de volta ao vivo diretamente dos estúdios da TV Beira-Rio. E você pode acompanhar toda a programação da TV Beira-Rio através do site www.tvbeira-rio.com.br. Olha, é ao vivo. O que está passando aqui na TV, a cabo, na TV aberta, está passando também na TV internet. É só você digitar www.tvbeira-rio.com.br. Vamos à enquete. Pode soltar a enquete para nós aqui, ó. Mônica, essa enquete, olha, eu vou falar, a gente sempre fala falando no final do programa, mas eu acho que é interessante a gente comentar agora. Eu acho interessante, Mônica. Qual que é a sua opinião? É bem o que até a Fabiana disse. Se for remunerado, é sim interessante, justamente para suprir as questões na área de saúde, né? Suprir essas necessidades que nós temos aqui no Brasil. Porém, tem que ser remunerado, né? Porque o profissional, ele acabou de se formar, ele não vai trabalhar de graça, né, Neto? Certo. Não é, tá certo, ele também está pagando a faculdade. É pública, mas ele paga os impostos. Mesmo o aluno, ele também acaba pagando os impostos. Então, é uma forma dele retribuir com a população brasileira. E é um projeto de lei, né? Se aprovado, isso vai acontecer. Exatamente. Fato, né? Se aprovado, vai acontecer e o aluno, né, caso aprovado, o aluno que não se submeter a cumprir isso, no caso, ele não pode estudar. Eu acho interessante no caso de Piracicaba. Temos aqui a Odonto. Vamos falar da Odonto, né? Então, os formandos ali da Odonto, né, Samanta, vão ter que prestar serviço, no caso, Piracicaba também. Né? Exatamente, vão estar prestando serviço. O que é interessante também é que, além de ser um serviço que vai ser prestado, que vai ajudar a população, vai ser bom também para o estudante, que vai ter uma chance de realmente praticar né? E se transformar num profissional ainda melhor. Então, acho que pode beneficiar dos dois lados, né? Muita gente não tem chance de ir para a prática, ir para o mercado mesmo, né? Então, acho que além de ajudar a população, pode ajudar o próprio recém-formado. Olha só, moradores da Vila Fátima ligaram para nós aqui, a Lavinha deu um pulo até o bairro, cheio de buracos. Mais uma vez os buracos ali atrapalhando o trânsito, provocando acidentes. Vamos acompanhar a matéria, pode soltar. Para passar nas ruas Casa Branca e Benedito José Anastatício, principalmente os ônibus, tem que quase parar para não correr o risco de quebrar ou causar acidentes. Os buracos estão em diversos pontos das vias e incomodam muito os moradores e principalmente os motoristas. Você chega a passar com o carro aqui, atrapalha bastante? Muito mesmo. Só danifica, só estraga. Já estragou seu carro por conta desse buraco? Moto, né? Prejuízo e riscos para os motoristas, já que quem convive diariamente no local presenciou acidentes e veículos que quebraram ao passar pelas ruas. Olha, aquela velha história, não tem carro que resista a esses buracos, né? Quer dizer, dinheiro jogado fora com suspensão, pneu, e cria sempre o problema. E não é época de chuva, né, Samanta? Quando chegar a chuva, olha o ônibus. Né? O nosso transporte urbano, muitas reclamações sobre o transporte urbano, que os ônibus não estão em condições, fazem muito barulho, sempre lotado. Como é que passa numa rua nesse estado? Isso é prejuízo, né, Samanta? Pois é, essa reportagem foi feita por mim, pela Lavínia, pela jornalista. Nós estivemos nesse local, gente, e há mais de um ano, segundo os moradores, está nessa situação. Quando nós perguntamos se eles fizeram contato com a prefeitura, eles falaram que diversas vezes, mas que o problema não foi resolvido. Então, nós comunicamos
comunicamos já esse caso, né, a secretaria responsável e vamos esperar aí uma solução, porque é um local muito movimentado, tem muito movimento de ônibus, já inclusive há 40 dias teve um acidente, uma mulher caiu com moto e machucou a perna. Então, realmente precisa de uma solução urgente. Exatamente. E no cruzamento, tem um cruzamento que está em caos, Mônica. Veículos em alta velocidade, você que foi dar um pulo lá, né? Foi eu E sim. tá uma loucura. Quer dizer, fecharam o cruzamento, abriram uma outra rua e a velocidade dos veículos está espantando o pessoal lá, né? Está espantando. Lá já causou acidente. Os moradores só disseram uma coisa, Neto. Eles falaram assim, está esperando que morra alguém neste local para ser feito alguma coisa? Eles já ligaram também diversas vezes para o órgão responsável para que seja tomada uma providência. Porque lá, Neto, antes de ter esse cruzamento, é um cruzamento ali no Mário Dedini que dá acesso ao Bosques do Lenheiro, ao bairro e ao Jardim Gilda. Antes tinha uma rua, mas agora a rua foi fechada. Nossa. E agora tem esse cruzamento aí. Então, tem aproximadamente mais de 10 casas que ficam em total risco. Inclusive, tem até imagens em uma casa, em uma dessas casas da moradora que a gente conversou, um carro entrou na garagem. Por sorte, ela tinha acabado de entrar na sua residência. Olha só, os moradores do Mário Dedini ligaram para nós e fomos até lá. Juliano, fecha aqui na tela, ó. Pode soltar. Atendendo aos pedidos dos moradores do bairro Mário Dedini, a equipe de reportagens do Piracicaba Agora veio hoje até aqui a rua Luiz Tosi para verificar a situação e os problemas. Célia, aqui então tá complicado, o carro passa em alta velocidade. Em alta velocidade, a situação é gravíssima e ninguém faz nada. Pode, né? Não pode deixar uma criança na calçada. Não, meus filhos não têm liberdade de ficar na frente da própria casa, eu não tenho passo para sair com o meu próprio carro. Até porque você já foi vítima dessa alta velocidade. Um carro praticamente entrou na garagem da sua casa. Dentro da minha casa. Desgovernado, entrou dentro da minha casa. Tá aí o acidente que aconteceu. Pensa vocês, e se tem criança na calçada? Né? A moradora acabou de falar, eu não tenho mais espaço para as crianças, não deixo ela sair na calçada, porque a velocidade que os veículos apontam aqui na rua, quer dizer, é uma curva perigosa. Sem visibilidade nenhuma, Neto. Ela disse que para sair da casa dela com o carro da garagem, 3 veículos já bateram no carro dela. Só para você ver o movimento, ainda nós fomos agora à tarde, então não tinha tanto movimento, mas horário de pico e final de semana não tem condições nem de sair com o seu próprio carro da garagem, porque no dela já bateram 3 vezes. Olha só, a gente está falando de velocidade. Olha a foto, né? Foi quando o carro invadiu. Né, a garagem da casa dela. Olha só, imagina se tem alguém no portão, se a moradora está saindo naquela... Ela falou que não tem condições de criança sequer ficar ali na calçada. Olha só, a gente está falando de risco. A travessia também da rodovia que liga Piracicaba a Rio Claro também está em caos. Os moradores querem atravessar e não tem uma sinalização adequada, cria um risco tremendo para as pessoas, né? A matéria da Lavinha, vamos acompanhar, pode soltar. Os pedestres que atravessam o cruzamento da rodovia SP-127, que liga Piracicaba a Rio Claro, passam por dificuldades. Com o fluxo intenso de carros e caminhões, a travessia fica perigosa, ainda mais porque no trecho não há sinalização. Muito trânsito, as pessoas passam em alta velocidade, não tem semáforo, não tem nada para a gente passar. Os perigos são ainda maiores nos horários de pico, quando o trânsito no local fica mais intenso. Por ser entrada e saída da rodovia, carros e caminhões chegam em alta velocidade, o que aumenta ainda mais o risco de acidente. Olha só, a gente viu ali no caso um estudante, porque ali é próximo à faculdade, tem uma faculdade ali próximo, né? Então, quer dizer, vai ligar, olha como atravessa, estudante também com mochila, o rapaz atravessando ali. Então, quer dizer, e é intenso o movimento de veículos ali. Eu só queria saber o seguinte, como que se resolve ali, né? Porque, eu não sei, a gente comparando com a rodovia aqui na parte próxima do shopping, tem um farol ali e tem uma faixa de pedestre. Será que funciona dessa maneira também? Você conhece aquela região, Samantha? Olha, Neto, nós recentemente estivemos naquele trecho ali em frente ao zoológico para justamente falar da sinalização. E logo quando estivemos lá, nós percebemos o movimento. E na redação nós recebemos uma ligação de uma pedestre que levou até 20 minutos para atravessar o trecho no horário de pico. Então, vamos conferir, né, a situação. E o que nós notamos? Muitos estudantes. Então, o risco é bem alto mesmo. Alguns dos estudantes, inclusive, eles estão indo de carro porque tem medo de atravessar a avenida. Então, é um risco bem grande mesmo. Precisa ser visto. Tá certo. Olha só, tem uma senhora que está pedindo ajuda para o Piracicaba Agora.
Você que fez a matéria, Samanta, dessa senhora aqui? Sim, foi eu, a Josiane. E ela precisa de ajuda, né? Precisa, Neto. Olha, essa trabalhadora, né, ela auxiliar de limpeza, ela está com dores nas costas devido ao peso do seio, né? Então ela pede uma redução de mama. Só que ela tentou pelo SUS e nem ao menos foi feita a triagem para saber se ela tinha ou não necessidade. Mas os problemas têm aumentado, ela disse que já está com um afundamento nas costas. A questão da coluna, né? Isso. O peso, né? E ela tem 6 filhos, então não é nada fácil. Vamos acompanhar a matéria, pode soltar. Mãe de 6 filhos, a ajudante de limpeza Josiane tem uma rotina agitada. Há anos, ela busca por cirurgia para a redução das mamas, já que o peso dos seios atrapalha e incomoda na realização das atividades. Muitas dores nas costas, nos ombros, falta de ar quando eu vou dormir, né? Porque o peito sobe para cima, né? Então, assim, é difícil. Você tem filhos, isso no seu dia a dia acaba atrapalhando também? Ah, sim, criança exige muito, né? Pega no colo, pega eu tenho uma de 4, eu tenho uma de 5. Além de cuidar dos filhos, o trabalho de Josiane exige bastante esforço físico. O corpo dela já começou a dar sinais que mostram a necessidade de fazer a redução. Tá aí, né? Acaba prejudicando, não só, não é por questão estética, né? No caso dessa senhora, é uma questão de saúde. A questão é de saúde. Quer dizer, 6 filhos para criar, como ela falou para você. 6 filhos, Neto. Agora, você imagina, ela já tem os filhos, mora numa casa de aluguel ali no Novo Horizonte, não tem condições de pagar a cirurgia. Ela disse que fez uma pesquisa e a cirurgia custa em torno de R$5.000. Então, não tem condições mesmo. É algo que está prejudicando ela. Então, se alguém realmente puder ajudá-la, seria interessante. Ela busca por uma clínica particular ou pessoas que possam contribuir, né, com alguma ação financeira. E já faz tempo, Samanta, que ela está nessa luta? Ela faz tempo, Mônica. Há 2 anos ela fez essa avaliação e agora ela apelou aqui para a TV Beira Rio. Né? Esperamos que possamos ajudar ela aí, que alguém veja a situação e faça alguma coisa. Aí a gente aguarda, então, um telefonema, uma mensagem que possa ajudar essa senhora. Vamos à enquete. Coloca para nós a enquete na tela. Vamos lá. Você concorda que alunos de universidades públicas devem prestar serviços à população após formados? Tem tela, Marcela? Tem tela, Neto. Ah, Aline, perdão. Chamo você de Aline. Aline. A Ana Luana está dizendo que o serviço social deve ser uma escolha de cada um. A assistência social atua através de pesquisas e análises de realidade social, na formulação, execução e avaliação de serviços, programas e políticas sociais que buscam melhoramento para a sociedade. Porém, cada um tem o direito da escolha, se quer fazer serviço para a população e se pode. Não concordo. Tá certo. O Yuri está dizendo, se eles têm que prestar, os alunos de particular também. Democracia sempre, sou aluno da Unimep. Tá aí também, fica uma sugestão, eu acho que para colaborar também pode ser, né? É que acho que o projeto ele visa uma troca com a sociedade, quer dizer, a universidade pública faria essa troca, né? Prestaria um serviço para a população, para a comunidade, mas fica também essa sugestão, né? Exatamente. Vamos lá, pode ler. E a Má está dizendo que ela acha que sim, o mesmo que eles fazem de graça deveria fazer o mesmo em relação ao próximo. Não precisa ser de graça, mas um preço que dá para o próximo pagar. Ah, sem dúvida, também é interessante. E o Diniz está dizendo, só que me faltava, não muito esforço para entrar na faculdade e ter que prestar serviço ao governo, só aqui nesse país. Ah, então também, né? Quer dizer, tem todo um gasto aí também, né? Tem que se aplicar, tem todo um gasto, é verdade também. Concordo sim, vamos lá. E o Alex está dizendo que concorda sim. A população é carente de serviços públicos e nada mais justo do que aqueles que estudaram de graça contribuam com a população. Mandem um abraço para o professor Fabrício. E Fabrício, um grande abraço aqui do pessoal do Piracicaba Agora. Olha só, parece que está bem dividido, né? A enquete está bem dividida dessa vez, né? Pois é, está bem dividido, o pessoal aí com bastante opinião. É algo que realmente precisa de uma revisão para ver se vai trazer mesmo benefício. Na nossa opinião, pelo menos, acredito que vai trazer, sim, muita coisa boa para o nosso país. Olha só, e a enquete também aconteceu nas ruas. Vamos acompanhar a enquete nas ruas. Você concorda que alunos de universidades públicas devem prestar serviços à população depois de formados? Não, acho que não, até porque se ele estuda numa universidade que não é paga,
porque ele não tem condições, né? Então não é por isso que ele tem depois que fazer serviço gratuito para retribuir isso daí, né? Eu concordo, porque se tem uma linha de estudo onde o Estado está favorecendo ou formando o aluno, nada mais justo do que ele prestar por um período, vai? Eu não concordo, porque eu acho que a parte do aluno, ele fez, ele estudou, ele buscou o que ele podia, né? Ele buscou o Estado, coisa e tal, enfim. E ele precisa trabalhar, ele precisa de adquirir o dinheiro dele, o salário dele, então acho que esse tempo ele vai acabar perdendo. Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que a Constituinte fala que perante a lei somos todos iguais. Aonde que está a igualdade? Concordo, porque o aluno muitas vezes reclama que ele não encontra trabalho. Então é uma forma de já ir praticando, fazendo estágio, é uma forma de já ir entrando no mercado. Olha, eu acredito que é uma decisão do aluno isso, e não uma lei nem nada disso, porque na verdade você já paga impostos que pagam essas universidades, né? Então na verdade elas devem ser gratuitas e o aluno é uma decisão dele, não deve ser obrigado a fazer isso. Tá aí a população nas ruas também bem dividida, né? Bastante dividida sim, viu, Neto? Então, realmente tem que entender aí todo, né, esse contexto desse projeto de lei, se realmente vai valer a pena ou não, vai ser remunerado, né, conforme nós vimos, o projeto prevê que será remunerado, e aí também pensar na carreira, né, que pode ser o primeiro passo para você estar ingressando aí com a sua profissão. Exatamente. Olha só, tem um recado para você da Tênis Mania. Acompanhe. Olha, se você ainda não conhece a Tênis Mania, então tá na hora de você correr pra cá. Sapato é um assunto que todo mundo adora, né? E eu tô sabendo, Ricardo, que já tem promoção de inverno, é isso? Nós já estamos com uma liquidação de inverno com preços abaixo do custo. Por exemplo, uma bota que custava aí 160, 200 reais, você vai pagar praticamente a metade do preço aqui na Tênis Mania. Dia dos Pais está chegando, então olha, Tênis Mania é o lugar certo para o presente para o seu papai, tá? O que a gente vai encontrar aqui para o pai, Olha, Ricardo? além das melhores marcas em tênis do mundo, tá? Que você encontra todas as marcas, você vai encontrar sapatênis tanto em couro como em sintético, as melhores marcas, é claro, né? E também sapato social, também das melhores marcas. Tem Ferracini, tem as melhores marcas do mundo em sapato e sapatênis. E se você quer um chinelo, uma sandália, um papete para o seu pai, também temos as melhores marcas e modelos novos. É isso aí, gente. Grupo Tênis Mania, são 3 endereços em Piracicaba. Você confere lá no site. O site é www.tenismaniapiracicaba.com.br. É isso aí, Tênis Mania para você. É isso aí. Quem já está presente aqui é o deputado federal Tami. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, prazer. Pode usar o microfone, Tami. Isso, tá ligado. Boa noite, deputado. Agradeço a sua presença aqui. E eu faço uma pergunta que eu acho que também é curiosidade do piracicabano e também minha curiosidade, né? O que faz um deputado federal? Na verdade, o deputado que quer trabalhar tem que trabalhar. E pode passar os 4 anos do seu mandato fazendo discursos ou nem isso. Mas se ele realmente estiver disposto a fazer projetos de lei, a ter ações que mudam, que melhoram a vida das pessoas, ele tem muito o que fazer. Aliás, a ação político-administrativa, se não melhorar a vida das pessoas, não serve para nada, vira uma verdadeira farsa. Uma farsa pior que teatro. Teatro, pelo menos, distrai, diverte. Se a política não melhorar a vida das pessoas, não serve para absolutamente nada. Exatamente. E o deputado você tem mais de 220 projetos, deputado, é isso? Sim, alguns de grande relevância. Por exemplo, nós acabamos de aprovar o projeto do microempreendedor individual. Em alguns estados chamam de MEI, microempreendedor individual. Em outros estados, de EI, empreendedor individual. No Brasil, já são 1.300.000 pessoas que aderiram ao MEI. Pessoas que têm profissões como pedreiro, encanador, eletricista, borracheiro, manicure, cabeleireira. As novas profissões também, né, deputado? Quem mexe com o computador, faz programas, sites, né? Isso, notadamente jovens. Ou fotógrafos, photoshopista, que pega uma foto, põe no Photoshop e deixa a pessoa mais jovem. Tudo isso são profissões novas. E as pessoas podem se enquadrar como microempreendedor individual, passam a ter um CNPJ, ter empréstimos a juros reduzidos e ter todos os direitos previdenciários a que faz jus um trabalhador com carteira assinada. Isso tudo é uma vantagem imensa
E só aqui em Piracicaba são 1.300 pessoas que já aderiram ao microempreendedor individual. Tem também um projeto na área de saúde, né? Conforme nós estávamos conversando, que é o portador de hepatite C, né? Para se aposentar por invalidez, né? Como é que é esse projeto? Bom, coincidentemente, nesses últimos domingos, tem saído na televisão uma reportagem sobre portadores de hepatite C. No Brasil, há mais de 1 milhão de pessoas infectadas com o vírus da hepatite C. E somente 20 mil recebem tratamento. E quem pôde assistir essa reportagem viu a pessoa atacada de hepatite C já na fase sintomática, quando há sintomas, que é uma doença traiçoeira, ela evolui sem sintomas. Quando a pessoa percebe, já está com uma cirrose hepática, já precisa de um transplante de fígado, já tem uma situação extremamente debilitada. Mas estas pessoas, quando estão com sintomas, dificilmente podem trabalhar. Correto. E o meu projeto, respondendo a sua pergunta, é esse. Permite que as pessoas que sejam portadoras do vírus da hepatite C possam se aposentar por invalidez. Exatamente. Coisa que hoje a Previdência não contempla. Não contempla. Agora, deputado, parece que tem alguém no telefone e quer falar com o senhor. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Uma boa noite para você. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E para o deputado Tami também. Sim. Boa noite. Está te ouvindo, o seu nome é? Aparecido da Vila Resende. Da Vila Resende, Aparecido. Ele está ouvindo, fique à vontade. E eu fiquei sabendo, doutor Tami, que está em projeto na Câmara para ser votado que vai cortar a pensão das pensionistas. Eu queria saber se é verdade isso aí ou não existe essa lei. Não tenho conhecimento de nenhum corte de pensão, nada que prejudique esses pensionistas. Ao contrário, nós esperamos que o presidente da Câmara coloque em votação o fator previdenciário, o fim do fator previdenciário, que reduz, que achata o valor inicial das aposentadorias. Pessoas, às vezes, contribuem por um salário, às vezes até o máximo, e quando vão se aposentar, tem esse fator previdenciário que deprime o valor das suas aposentadorias. Por outro lado, também há uma decisão do Supremo que obriga o governo a pagar uma diferença para aqueles que se aposentaram entre 1991 e 2004 pelo valor máximo, pela contribuição máxima. É uma diferença de R$ 240 por mês durante todo esse período, de lá para cá. Deve dar aí uns R$ 10 mil de diferença. Quem ainda não sabe se tem direito a essa aposentadoria pode utilizar o telefone 135, dá o seu nome, RG, data de nascimento e pede essa informação. Ou então procura o portal da Previdência do governo federal. Correto. Vamos falar ainda na área de saúde, né? Nós temos aqui muitas reclamações de atendimento público, e então eu tive pesquisando, o senhor participou, né, até do lançamento da pedra fundamental do Hospital Público Regional de Piracicaba, e eu gostaria que o senhor colocasse, na opinião do senhor, como é que está a saúde pública aqui em Piracicaba, né? Porque nós ouvimos muito falta de médicos especialistas, falta de vagas para internação. Como é que o senhor vê a saúde pública aqui em Piracicaba? Bom, aqui o nosso prefeito foi ministro da Saúde, tem uma larga experiência, e tem se preocupado muito, notadamente com a questão de vagas nos hospitais. E, por essa razão, tomou essa decisão corajosa. São raros os prefeitos que têm a coragem de iniciar a construção de um hospital, que deverá ficar pronto o ano que vem e que vai amenizar o problema da internação. Agora, o prefeito não consegue resolver, se não com muito esforço, com muita divulgação, aumentando os salários, fazendo campanha fora, a falta de médicos, médicos pediatras, médico anestesista, há diversas especialidades médicas que estão faltando. Em muitos municípios estão sentindo a falta desses médicos e a população carente. Por essa razão, eu pessoalmente sou favorável a essa enquete que vocês estão falando. Né? Do estudante eu acho que há uma diferença, não é tratar as pessoas de uma forma desigual. Há uma situação desigual. São 3 situações. Primeiro, quem paga uma faculdade particular. Correto. Segundo, quem tem uma bolsa do ProUni numa faculdade
particular. Esse também deveria dar uma retribuição ao governo, além de retribuir depois de pagar o que emprestou. E o terceiro, quem faz uma faculdade pública, bancada pela população, por todos. Uma população, por mais pobre que seja, quando ele compra 1 quilo de arroz, ele está pagando quase 30% de impostos. De impostos. Quem ganha aí R$600 por mês, pouco mais do salário mínimo, está pagando 30% de impostos, está pagando quase R$200 por mês de impostos. Esses impostos bancam a formação de profissionais na USP, na Unicamp, na Unesp. Por que eles não podem retribuir por 2 anos para a população mais carente, recebendo seus salários dignos e tendo até um currículo? Portanto, eu acho que é uma forma de retribuir a população que necessita cada vez mais de um atendimento digno, condigno de saúde. Deputado, tem alguém no telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Pedro do Santa Rita, tudo bom? Tudo bom, Pedro? Quer fazer uma pergunta para o deputado, né? Isso. Fique à vontade. Antes de mais nada, boa noite para vocês, boa noite, deputado. Eu queria saber assim, a minha mãe faz 44 anos que recebe pensão do meu pai, que trabalhava na prefeitura, entendeu? Com esse projeto que está falando que de cortar a pensão, tem possibilidade de cortar dela? Desculpe, eu não entendi. Olha, você pode repetir por gentileza? Paulo, repete por gentileza a pergunta, um pouco mais pausadamente, porque o nosso som está com problema. Por favor. Tá. Viu, é assim, eu escutei comentar aí na televisão agora que está com um projeto na Câmara lá de cortar a pensão dos pensionistas. A minha mãe recebe pensão do meu pai faz 44 anos. E ele trabalhava na prefeitura. Tem possibilidade de cortar a pensão dela ou não tem? Nenhum projeto, por enquanto, está lá tramitando para acabar com as pensões. Nenhum. Não temos conhecimento de nenhum projeto. Se o governo enviar isso, se o governo federal enviar, se o governo Dilma enviar, é uma perversidade. Eu não acredito que vá fazer isso com as pensionistas, de forma nenhuma. Esse atual governo, o governo do PT, ele se gaba de ser um governo dos pobres, um governo dos desprotegidos, dos carentes. Como é que vai enviar um projeto desse? Eu acho que não vale a pena sofrer por antecipação. Não há nenhum projeto, por enquanto, nesse sentido, tramitando na Câmara. Agora, foram 2 ligações, o senhor não tinha ouvido falar antes, né? Houve 2 ligações falando sobre esse assunto. O senhor não havia ouvido falar sobre isso ainda, né? Quando chega perto das eleições, começa, às vezes, alguns boatos dizendo que vão acabar com o 13º, que vão acabar com aqueles 40% da indenização para quem é demitido sem justa causa. Mas isso nunca foi discutido, não há essa discussão. Apenas e também essa aí de acabar com o valor das aposentadorias ou das pensões, também eu não tive contato nenhum e eu tenho acompanhado com muito cuidado essas questões ligadas à aposentadoria. Olha, tem alguém no telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Vanderlei. Vanderlei, qual é o seu bairro? O meu bairro é Paulista. Da Paulista. Vanderlei, gostaria de fazer uma pergunta para o deputado, né? Isso. Fique à vontade. Ele falou a respeito do microempreendedor individual, né? E a gente quer saber que hora que a gente procura para estar enquadrando nesse projeto aí. Procura, Vanderlei, a prefeitura. A prefeitura que vai indicar para você como conseguir fazer, sem pagar nada, o registro como microempreendedor individual. Ou procura lá a Secretaria de Governo com o secretário José Antônio Godoy. Tenho certeza que você será muito bem atendido. Tá certo. Tem telefone? Tem telefone? Bom, esperar um pouquinho. Deputado, o senhor falou agora da questão dos impostos. O Brasil ainda é um país que paga muito impostos? Muito imposto, muito imposto. O Brasil é um dos países que paga muito imposto, as alíquotas são altíssimas, o número de impostos é imenso, há um verdadeiro cipoal, é um inferno fiscal. As empresas precisam, às vezes, contratar um exército de contabilistas para dar conta disso. Por isso que eu sempre falo, somente nos últimos 20 anos, 2 leis
foram leis que possam ser chamadas de reforma tributárias aqui nesse país. Correto. A lei que criou o Super Simples, Sim. que simplificou a vida das empresas, e a lei do microempreendedor individual, que eu tive o privilégio de ser o autor. Que é muito interessante. Olha, tem alguém no telefone. Alô, boa noite. É o Júlio. Júlio, qual o seu bairro? Eu sou daqui do centro de Piracicaba. Do centro de Piracicaba. Você quer fazer uma pergunta para o deputado? Fique à vontade. Isso, é assim, eu sou vigilante já há quase 30 anos. E a nossa categoria, ela tem um risco de periculosidade, né? Nós trabalhamos com serviço de proteção de vigilância armada para patrimônios. E nós sabemos que o sindicato nosso tem lutado para conseguir um adicional de risco um pouco maior. Está na categoria de uns 30%. Eu queria saber se o deputado tem alguma informação a esse respeito. Vou procurar imediatamente, a partir da semana que vem, quando acaba o recesso, verificar quais são os projetos que estão lá andando, tramitando na casa, a respeito de periculosidade para vigilantes. No caso, eu imagino que são vigilantes privados, né, e que trabalham como um vínculo empregatício e, portanto, teriam que ter isso registrado em carteira, ter o adicional já durante o trabalho e também uma aposentadoria num período menor, né? Aposentam mais cedo. Correto. Olha, está presente aqui o deputado Tami, que é o representante nosso, deputado federal, representante da nossa região e de Piracicaba. Pois não, Mônica. Então, agora falando um pouco sobre o polo industrial aqui em Piracicaba, né? Chegando cada vez mais indústrias, mais pessoas. E eu gostaria de saber, da sua opinião, qual é a Piracicaba, ela está preparada, ela tem estrutura para transporte, para moradia, na saúde, para receber essa multidão que está vindo para cá, em busca de emprego, né? Até mesmo para morar aqui. Bom, em primeiro lugar, o prefeito Barjas Negri foi muito hábil e tomou decisões muito oportunas na capacitação da nossa juventude. Os cursos da ETEX, FATEC, Escola Industrial e outras escolas técnicas são para preparar a nossa mão de obra, para não precisar trazer gente de fora, que vem para cá e causa exatamente esses problemas que você mencionou. Necessidade de mais moradias, mais atendimento de saúde. Por que não oferecer à própria população daqui as condições deles serem os grandes beneficiários da vinda de empresas para cá? Sem dúvida. E olha, eu acho que não vai parar por aí. A Hyundai, por exemplo, tem um setor que é a Hyundai Estaleiros. Agora que nós estamos voltando a lutar pela hidrovia, pela construção da barragem de Santa Maria da Serra, será que a gente não consegue trazer também a Hyundai Estaleiros para construir barcaças aqui na nossa região? Contamos com o senhor para isso, né, deputado? E olha só, tem alguém no telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Júlio, Jardim Caxambu. Jardim Caxambu. Você quer fazer uma pergunta para o deputado, né? Isso. Fique à vontade. A respeito ele está falando sobre leis trabalhistas, gostaria de saber, por exemplo, quem trabalha na área de mecânica veicular, se não tem direito ao insalubre. É possível, eu de memória não me lembro exatamente se esse caso, porque existe uma classificação, é uma norma regulamentar, é uma NR do Ministério do Trabalho, dizendo quais são as profissões que têm direito à insalubridade. Correto. Nós vamos verificar. Se for possível, até receber um e-mail seu aqui para a Beira Rio me repassa, pedindo especificamente quais são as profissões ou a profissão que você gostaria de saber. Eu faço questão de pesquisar e lhe mandar a resposta o mais rapidamente possível. Correto. Olha, e você pode participar, fazer uma pergunta para o deputado através do telefone 36715773 ou através do nosso e-mail, piracicaba.agora2@hotmail. E tem uma tela para o deputado. Aline, por gentileza. Tem uma tela aqui, Neto. O Anderson está dizendo que gostaria de parabenizar o Tami pelos mandados e gostaria de saber se ele é candidato a prefeito ano que vem. Tá aí, pergunta. Não, eu acho que... Bom, primeiro, muito cedo, mas há muitos novos pretendentes. Nós devemos dar oportunidade para essa turma jovem que vem aí,
criar novas oportunidades. Há excelentes candidatos aí a prefeito, e eu estou continuando o meu trabalho lá como deputado federal, eleito que fui na grande maioria dos votos pela confiança e estima e consideração dos eleitores aqui de Piracicaba e região. Exatamente. Olha só, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Ana Clara. Ana Clara, qual o seu bairro? Vila Resende. Vila Resende. Pois não, Ana Clara. Eu gostaria de saber sobre essas antenas de celulares. Essas antenas que já estão instaladas a 100 metros das casas, como que vão ficar? Pois não, deputado. Antenas? As antenas de celulares que ficam próximos das casas, né, menos de 100 metros, ela gostaria, como é que fica isso? Vão ser retiradas? Isso vai ser liberado? Tá. Bom, no início, para instalar uma antena, ela tem que estar dentro da legislação. Há uma legislação que proíbe antenas dentro de um determinado raio, tão próximo de outras ou próximos de alguns tipos de estabelecimento. Agora, mesmo que essas antenas tenham sido instaladas absolutamente dentro da legislação, essas leis podem mudar, porque os estudos de medicina hoje estão dando que há muitas dúvidas com relação aos celulares, inclusive quanto ao uso do celular pelas pessoas. Pessoas que passam horas por dia com o celular encostado no ouvido, é um perigo, né? Podem ter problemas. Quanto mais quem tem uma torre, uma antena, uma torre para transmissão de celulares perto da sua casa. Isso pode mudar. Havendo comprovação médico-científica a respeito do assunto, a legislação muda para contemplar esses avanços no conhecimento científico. Olha só, tem muita gente ligando para o Piracicaba agora para conversar com o deputado e já tem mais uma pessoa ao telefone. Alô, boa noite. Alô. Quem fala? O André, do Ronaldo. Ronaldo, qual é o seu bairro? Ah, caiu a ligação. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. É assim, o senhor representa a nossa região e o senhor tem um projeto de lei, né, de acordo que a gente pensa na nossa região, mas um projeto aprovado, ele vai beneficiar todo o nosso Brasil, né? Brasil como é que funciona isso? Quer dizer, como é que surge a lei e como ela é aprovada? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós rapidamente. Bom, em primeiro lugar, algo que eu queria dizer a respeito disso. As leis mais oportunas, aquelas que mais atendem a população, não nascem da memória, da cabeça, da genialidade dos deputados. Esse é o paradoxo. Por melhor que seja o deputado, as melhores leis não nascem da sua criatividade. São apresentadas pela população. A população é que apresenta os seus problemas que estão doendo na pele, uma coisa epidérmica. Ela está sentindo aquele problema, os deputados recebendo, levam esses problemas, estudam na assessoria técnico-legislativa e apresentam projetos de lei. Correto. Você veja, eu acabei de apresentar um projeto esse ano que me foi apresentado por um professor da Unimep, da Universidade Metodista, que deu aula nos Estados Unidos. Falou, por que você não apresenta um projeto dizendo que no caso de acidentes, de emergência, seja no caso de um assalto, de chamar a polícia, de chamar bombeiro, de chamar a saúde, seja um número só no país, seja o número 190, 190. Nos Estados Unidos é o 991, parece. 911. Exato. Na Europa inteira, todos esses países, 27 países, é um número só. Ou seja, a pessoa não fica precisando levar uma colinha com 10 números, viajando, ou gravar 20 números, sem saber se naquele estado onde ele está, se o número não é outro. Ele sabe um número, é esse número só que ele vai ligar. E aí, lá, alguém que atende, distribui, ou até recebe uma voz gravada que diz, ambulância diz que 1, bombeiros diz que 2, aperte a tecla 2, etc. Todo centralizado. Tem alguém no telefone? Alô, boa noite? Quem fala? Alô, quem fala? Alô, Lauro. Opa, tudo bem? Qual o seu bairro? Qual o seu bairro? Aqui no Parque das Mangueiras. Parque das Laranjeiras. Pois não, se quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu queria fazer no fundo duas.
Pois não. Olha, o nosso amigo Tano, que é primo segundo meu. Puxa vida. Então, vamos lá, pode falar? Pode, claro. Então, vamos lá. Ele está falando aí de salário. Eu sou aposentado e ganho um pouquinho mais que o salário mínimo. E ele não é aquele monstro de salário que eles ganham. E ele também é milionário de rico. Todos os deputados federais são milionários. Pergunta pra ele, fique porque ele não abaixa o salário deles e todos que estão lá em cima para subir um pouquinho o salário mínimo e abaixar o produto que é 30% do brasileiro, para baixar o custo de vida nosso. É isso, seu Temer. Você é meu primo, rapaz. Ajuda nós, meu. Tá aí o apelo do primo, deputado. Tá certo, meu primo tem toda a razão. Nós temos que trabalhar no sentido de diminuir as diferenças. Aliás, é uma coisa que o Japão conseguiu com a Revolução Meiji. Fez um investimento brutal em educação. E depois de 15 anos, a diferença entre o menor e o maior salário no país caiu de mais de 50 para 14 vezes. Mas não caiu diminuindo dos que ganham mais, aumentando daqueles que ganham menos. E dessa forma criando uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais igualitária. Olha só, deputado, eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Beira-Rio. Muito obrigado. E espero que em breve esteja de volta aqui com a gente, né? Muito obrigado, deputado, pela presença. É um prazer. Venho com muita satisfação. Muito obrigado. Olha só, vamos falar do torpedo que está revolucionando Piracicaba. Você pode mandar agora um torpedo para esse número, 93359665, com alguma palavra. Olha, você está procurando mercado. Então você escreve a palavra mercado e manda um torpedo para lá. Automaticamente vem a resposta do mercado. Pelo menos 3 mercados vem a resposta. Você está procurando mecânico? Manda o torpedo para lá com a palavra mecânico, automaticamente vem 3 telefones de mecânicos para você. Pode fazer o teste, pode ligar agora e você vai constatar isso. Coloque a palavra pizzaria, já vai vir rapidamente o telefone de 3 pizzarias para você. E chegamos ao final do Piracicaba Agora. Muito obrigado pela sua participação, pela presença das meninas, a nossa equipe do Piracicaba Agora. Olha que bonito, né? Que bonito, são flores aqui no Piracicaba Agora, né? Muito obrigado. Pode falar. Obrigada, olha, eu quero agradecer a todos que participaram, que ligaram e a todos que estão mandando sugestões. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada e continue com a gente amanhã. Uma boa noite a todos vocês, obrigada pela participação e continue com a programação da TV Beira-Rio. Continue participando pelo MSN, uma boa noite. Olha, amanhã a partir das 18 horas estaremos aqui com a equipe do Piracicaba Agora, né, Mônica? É isso aí. Fique com Deus e até amanhã.